Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Quero desejar que você continue lendo a Bíblia Sagrada, que você ame o Senhor. Essa tem sido a nossa oração todos os dias, depois que nós lançamos esse projeto, para que o Senhor levante pessoas que estejam apaixonadas por Ele. E eu tenho dito, até aqui na igreja onde eu pastorei, que é impossível amar o Senhor e não amar as Sagradas Escrituras. O meio pelo qual nós conhecemos o amado, o meio pelo qual nós conhecemos o Senhor, é a palavra de Deus, para que nós possamos ter pleno conhecimento de quem é o Senhor, qual é o seu poder, o tamanho da sua glória, ou pelo menos chegarmos próximo disso. É só a palavra de Deus, irmãos, não existe outro caminho. Então, você está fazendo a melhor de todas as coisas que você, como cristão, poderia fazer, que é nesse ano se lançar um desafio de ler a Bíblia. Como eu já disse para vocês até ali no grupo do WhatsApp, não é apenas ler, mas é construir um relacionamento com o Senhor. E essa construção fará com que você se torne um filho mais próximo do Pai. Irmãos, nós estamos lendo o livro de Gênesis e por esses dias lemos os primeiros capítulos e agora estamos hoje, né, sábado, quem sabe você vai ver esse vídeo domingo ou segunda-feira, enfim, mas no sábado, que é o dia 4, nós estamos lendo os capítulos 10, 11 e 12 do livro de Gênesis. A importância de você não apenas ler, mas prestar atenção no que você está lendo, meditar no que você está lendo, por isso que esses vídeos também irá ajudar você a melhor compreender a sua leitura. E existe um ponto muito importante, porque agora nós estamos entrando na história de Abraão. Abraão, o pai da fé, o pai de uma grande nação, o pai de multidões. Por meio deste, famílias da terra até hoje são abençoadas, porque essa promessa não fui eu e nem outro homem que fez. Foi o Senhor quem fez a Abraão, dizendo que ele seria pai de uma grande nação. Meus irmãos, o tema do vídeo de hoje é os antepassados de Abraão e a importância de ouvir a voz de Deus. Por isso é muito importante nós não apenas lermos, mas também meditarmos nas Sagradas Escrituras e prestarmos atenção nos detalhes. O capítulo 10 já inicia falando sobre genealogias, que muitas vezes a gente fica cansado de ler, né? Fulano gerou ciclano e assim por diante. O final do capítulo 11 também fala sobre a genealogia de Sem. E no final dessa genealogia vai falar sobre o pai de Abraão. E quando nós ouvimos mensagens e ministrações, ou até mesmo falamos sobre Abraão, sempre iniciamos no capítulo 12. Mas Abraão ter saído do meio da sua parentela, Abraão ter saído da terra onde ele estava morando, Abraão ter saído da casa de seu pai, tem tudo a ver com o final do capítulo 11. Vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras? Capítulo 11, o versículo 27 diz assim: são essas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, ou seja, aqui está o pai então de Abraão, um homem chamado Terá. Além de Abraão, ele gerou Naor e Arã, e Arã gerou Ló. Arã morreu na terra do seu nascimento, ou seja, em Ur dos Caldeus. Estando Terá, seu pai, ainda vivo, Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abraão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Versículo 31. Terá tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Então perceba que a primeira pessoa que sai de Ur dos Caldeus, ou a pessoa que tem a iniciativa de sair de Ur dos Caldeus para ir a Canaã, não foi Abraão, foi Terá, foi o pai de Abraão, que reúne seus filhos, as suas noras, os seus netos, ou o seu neto, e sai com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Porém, no meio da viagem, versículo 32, versículo 31 ainda, diz que eles foram até Arã e habitaram ali. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, ele morreu em Arã. Ou seja, vamos imaginar a história de forma cronológica. Terá pegou seus filhos, suas noras, seu neto,
saiu de Ur dos Caldeus. O destino da viagem não era Harã, era Canaã. No meio da viagem, ele encontrou uma cidade chamada Harã. Estudiosos, teólogos vão dizer que Harã era uma cidade muito próspera, uma cidade aparentemente muito bonita. E quando ele se deslumbrou com aquilo, ele se esqueceu que o destino da viagem era Canaã. E então ele passou a habitar em Harã e morreu ali. Mas antes de Terá morrer em Harã, o Senhor chamou Abraão. Aqui no capítulo 12 e no versículo 1, veja o que diz as Sagradas Escrituras. O Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu, o Senhor, lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então, quando no capítulo 12, Deus diz a Abraão, sai da sua terra, não é Ur dos Caldeus, como você ouve por aí. É Harã. Porque olha o que diz o versículo 31. Terá já havia saído de Ur dos Caldeus com os seus filhos. Ele já tinha saído com destino a Canaã, mas morreu em Harã, que era uma cidade muito bonita, uma cidade que chamava atenção aos olhos. Então por que Deus disse a Abraão, sai da terra onde você está, sai do meio da tua parentela e sai de dentro da casa de seu pai? Por quê? Porque o padrão estabelecido aqui pela família de Abraão era uma família que se deslumbrava fácil, se enganava, se iludia fácil com outras coisas, se esquecendo do destino que o Senhor já havia estabelecido para essa família. Então, quando nós falamos sobre a importância de ouvir a voz de Deus, nós estamos falando sobre isso, porque a voz de Deus precisa prevalecer, precisa se sobressair a qualquer outra voz. Quem sabe, alguém no meio dos parentes de Abraão diziam, por que Canaã, sendo que Harã já é bonita, Harã já é próspera, Harã já é o lugar onde nós precisamos estar? Por que Canaã? A voz dos seus parentes, a voz dos seus familiares, a voz do seu pai dizia, filho, nós saímos de Ur dos Caldeus para ir a Canaã, mas Harã está bom, vamos permanecer aqui. Mas o que Deus tinha para esta família não era Harã, o que Deus tinha para essa família era Canaã. E no meio de todo esse turbilhão de ilusão com Harã, alguém ouve a voz de Deus. E Abraão ouve a voz de Deus e sai de Harã. Ele sai de dentro da casa de seu pai com destino a Canaã. E onde o seu pai não chegou, onde os seus antepassados não chegaram, Abraão chegou. Por conta de que ele ouviu a voz de Deus. Que nessa noite, nessa tarde, nesse dia, esse momento que você está assistindo esse vídeo, você possa ouvir a voz de Deus. Que a partir do momento que você decidiu ler a Bíblia, conhecer o Senhor, amar as Escrituras, o Senhor se faça conhecido e a voz do Senhor passe a ser audível como um amigo, como um familiar estivesse falando com você. Que você entenda quando é a voz de Deus te direcionando. Abraão ouviu isso no meio de seus parentes, dentro da casa de seu pai, diante de toda a ilusão que eles estavam vivendo, não queriam mais sair de Harã. Deus disse, Abraão, sai do meio da tua parentela. Porque o destino, em Gênesis capítulo 11, versículo 31, o destino não era Harã, o destino era Canaã. Mas a família se iludiu, o seu pai se iludiu, os seus irmãos se iludiram, os seus parentes se iludiram, os servos se iludiram. Mas o que Deus tinha para aquela família não era isso. Então Abraão sai, porque o seu amor pelo Senhor sempre deve ser muito maior do que o seu amor por qualquer outra coisa, por qualquer outra pessoa. E Abraão sai. Ele sai de Harã, porque ele ouviu a voz do Senhor. E a voz do Senhor prometeu para ele, farei de você uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o seu nome, serás tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias. Olha só o que diz o versículo 5, isso aqui é lindo. Levou então Abraão
consigo a sua mulher, o seu sobrinho e todos os bens que haviam adquiridos e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã, e partiram para a terra de Canaã, onde chegaram. Então, o princípio estabelecido aqui pelo Senhor é a importância de ouvir a voz de Deus. O pai de Abraão saiu de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, mas não chegou ali, irmãos. Porque a beleza de Harã, a ilusão de Harã foi muito maior do que a voz de Deus. O pai de Abraão não ouviu a voz do Senhor. Não percebeu a direção de Deus para aquela família. Mas Abraão sim. Abraão ouviu a voz do Senhor. Abraão foi direcionado por Deus. A voz do Senhor fez com que Abraão saísse de onde estava e chegasse onde o Senhor queria que ele chegasse. Então que nesse momento você, a exemplo de Abraão, seja alguém que ouça a voz do Senhor. A leitura da Bíblia não é apenas um ritual religioso. A leitura da Bíblia é o estreitamento de um relacionamento. E o teu relacionamento com Deus será tão poderoso, será tão profundo, será tão intenso, que você irá ouvir a voz do Senhor. E quando você ouvir a voz do Senhor, você saberá que é o Senhor falando com você. Eu declaro sobre a tua vida, eu profetizo sobre a tua vida, que esse tempo, esse ano, o ano de 2025, será o ano que você irá ser próximo do Senhor, você irá ser amigo de Deus. E o Senhor te apresentará outros amigos dele, e a tua vida não será mais a mesma. Meus irmãos, Deus abençoe, até o próximo vídeo, vamos juntos continuar lendo as Sagradas Escrituras e conhecendo o Senhor. Deus abençoe a todos.